Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre constipação intestinal, mais conhecida como intestino preso. Muitas pessoas têm intestino preso, muitas pessoas nem sabem que tem, mas tem esse intestino preso. E nesse vídeo de hoje a gente vai dar 4 dicas de como melhorar o funcionamento do intestino, fazendo com que ele funcione como um relógio suíço, aquele relógio que não atrasa de jeito nenhum. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Urbano, eu sou médico e a gente no nosso canal sempre dá dicas de como melhorar a sua saúde de forma mais natural. Porque quem tem, por exemplo, constipação intestinal, tem geralmente a necessidade de utilizar laxantes. Às vezes o intestino vai ficando cada vez pior, pode levar a pessoa até a necessidade de ir a um pronto-socorro. E a gente não quer que aconteça isso com você. Então, quanto antes você começar a seguir essas dicas que eu vou dar aqui no vídeo de hoje, menor a chance de você ter um problema aí no longo prazo. Eu também vou explicar esses problemas aqui nesse vídeo. Estima-se que até 20% das pessoas na idade adulta podem preencher aí critérios de constipação intestinal. Então, existem critérios para você definir se uma pessoa tem o intestino preso ou não. Não é um negócio bagunçado. E como que você sabe se você é ou não uma pessoa que tem constipação intestinal? Vou falar aqui para vocês então alguns dos sintomas que são muito comuns de quem tem intestino preso. Pode ser o seu caso. Se você é aquela pessoa que precisa até marcar no calendário quando que você vai ter que tomar o laxante, porque seu intestino ele é muito ruim de funcionar, e você evacua menos do que 3 vezes por semana, esse já é um dos sintomas de quem tem intestino constipado. Então, evacuar poucas vezes é um sintoma muito comum de quem tem constipação. Mas não é só isso. O fato de você evacuar poucas vezes não necessariamente indica que você tem o intestino preso. O formato das fezes também vai acabar influenciando. Então, fezes muito duras ou grumosas, que são essas fezes em bolinhas, ou fezes em bolinhas que se juntam, são um tipo de formato de fezes de quem tem o intestino mais preso. Se tem dificuldade de evacuar, vai se formando essas bolinhas. Parece até o cocô do cabrito. Então, aquelas fezes em síbalos, nome bonito para chamar cocô de cabrito. Além disso, se você faz um esforço muito grande para evacuar, faz uma força muito grande, tem vezes que parece que é quase um parto para que você consiga fazer o número 2, também é um indicativo que você pode ter uma constipação intestinal. E também tem outros sintomas que podem aparecer. Por exemplo, se você tem aquela sensação de que não evacuou completamente, então você fez o cocô e ainda sente que ainda tem mais coisa para sair, ou se a pessoa tem a sensação de obstrução ou bloqueio, que o cocô fica preso, parado. Ou ainda se a pessoa precisa de manobras para ajudar a evacuação, por exemplo, precisa de colocar o dedo ou precisa de colocar supositório, também são sintomas aí de quem tem esse intestino mais preso. Muitas pessoas não têm ideia, mas isso causa um imenso sofrimento. Inclusive, algumas pessoas podem ter que ir até o pronto-socorro. Quando eu era residente de cirurgia, era muito comum o aparecimento de pessoas que estavam com o que a gente chamava de fecaloma. As fezes, às vezes, elas podem acumular e endurecer a tal ponto que forma uma obstrução. E essa obstrução vai dificultar a eliminação das fezes. E aí as fezes vão acumulando no intestino. E o paciente começa a ficar com a barriga inchada, o paciente começa a ter dificuldade até às vezes de eliminar gases, ela fica com dor abdominal e muitas vezes tem que ir ao pronto-socorro para que seja feita ou uma lavagem ou que seja feita uma desobstrução manual. É uma situação que acontece com muita frequência, por exemplo, com idosos que ficam acamados. Além disso, a constipação intestinal é um fator de risco para desenvolvimento de outras condições que também causam muito desconforto, como, por exemplo, a hemorroida, por exemplo, as fissuras, que são machucados que se formam na região do ânus, doença diverticular, que é o enfraquecimento da parede do intestino, que pode levar a diverticulite aguda, situações bem mais complexas que podem até culminar numa cirurgia. Então, tem que estar atento a essa questão do intestino. Não pode manter o intestino preso, tem que fazer o intestino funcionar com regularidade. É um dos fatores que ajuda, inclusive, a eliminar uma série de toxinas.
E aqui tem algo muito importante que você precisa ter em mente. A pessoa que tem o intestino normal e passa a ter o intestino preso, o intestino que as fezes ficam mais finas, pode ser um sinal inicial de que tem um câncer acontecendo. E a pessoa deve procurar um médico para avaliar, fazer uma colonoscopia, passar por uma avaliação com um coloproctologista, que é o médico especialista no intestino. E muitas pessoas não sabem, mas essas 4 dicas que eu vou dar para vocês hoje nesse vídeo são dicas que ajudam o intestino a funcionar muito melhor. Tem muitos pacientes que têm intestino preso e a partir do momento que começam a adotar essas recomendações que eu vou dar aqui para vocês hoje, o intestino deles começa a funcionar normalmente. Primeira dica é hidratação. O mínimo que você precisa fazer para o seu intestino funcionar bem é manter um nível mínimo de hidratação. A gente fala aqui em pelo menos 30 ml por quilo de peso. O ideal é de 30 a 50 ml por quilo de peso. Se você pesa 60 quilos, no mínimo você vai ter que tomar 1,8 litro de líquidos. O principal líquido que você deve dar preferência é a água. E para pessoas que falam que não gostam de água, que não veem graça em tomar água, a água é fundamental para o seu organismo, você pode fazer, por exemplo, água saborizada. Então aqui é a dica dentro da dica, ó. Então você pode ali cortar umas rodelas de limão. Se você for muito chique, você pode cortar aí umas rodelinhas de limão siciliano e aí colocar uns galinhos de hortelã, fazer uma água aí com sabor diferente. Tem gente que coloca até uns pedacinhos de fruta também. E aí, com isso, você consegue manter uma hidratação melhor. Tem gente que gosta de tomar chá. Enfim, tenha sempre do seu lado uma garrafinha de água. A hidratação, ela é fundamental para que o seu intestino consiga eliminar essas fezes. Também é importante dizer que a água, ela ajuda na eliminação de outras toxinas, porque o seu rim é um dos principais órgãos responsáveis por eliminar toxinas do corpo, metais pesados, uma série de substâncias que fazem mal para você. E se você não bebe água o suficiente, você vai ter problemas em relação a isso. Segunda dica que eu quero dar para vocês é atividade física regular. Atividade física estimula um processo chamado de movimento peristáltico. Nosso intestino ele tem esses movimentos que acontecem naturalmente. Eu quero mostrar aqui para vocês um vídeo do YouTube que mostra como que funcionam esses movimentos. Movimentos peristálticos são movimentos naturais do intestino. Então, como você pode ver aqui, ó, esses movimentos peristálticos eles são bem interessantes porque eles ajudam a impulsionar o bolo alimentar e posteriormente o bolo fecal. Depois que você absorve os nutrientes e vai eliminando as toxinas ali nas fezes, vai se formar o bolo fecal que posteriormente vai ser eliminado. Então, retomando a ideia, a atividade física é fundamental. Então, você que é uma pessoa que é sedentária, pode ser que um dos fatores que está prejudicando o funcionamento do seu intestino é a falta de atividade física. Outro fator que estimula o movimento peristáltico, a título de curiosidade, é quando você come. Quando você come e tem a distensão do estômago, existe um reflexo chamado reflexo gastrocólico. E esse reflexo gastrocólico, ele é um reflexo que a distensão do estômago estimula o funcionamento do intestino grosso. E aí isso vai fazer com que as fezes sejam empurradas para frente até a saída dessas fezes. Tem muitas pessoas que vão comer e logo sentem vontade de fazer o número 2. Talvez você até conheça alguma pessoa que tem esse tipo de reflexo mais exacerbado. É bem comum de acontecer. Terceira dica que eu quero dar para vocês é sobre o consumo de fibras. Então, não estou falando nenhuma novidade, nada absurdo para vocês, mas o consumo de fibras também influencia diretamente. Consumir mais legumes, verduras, sementes, castanhas, frutas, principalmente a fruta com bagaço, laranja é bem interessante, a casca da maçã é interessante. Então, todos esses alimentos mais naturais, eles têm muita fibra, e essa fibra ajuda a funcionar melhor o intestino. O mínimo recomendado é de 25 gramas de fibra por dia, sejam elas fibras solúveis ou fibras insolúveis. As fibras solúveis, elas vão estar presentes na aveia, no feijão, na maçã. A polpa da maçã tem bastante fibra solúvel.
Esse tipo de fibra tem uma afinidade pela água. Então essas fibras elas já ajudam a dar saciedade para a pessoa, se a pessoa quer emagrecer também, ajuda no emagrecimento, que dá menos fome, mas também elas são fibras que são fermentáveis, então as bactérias do intestino vão consumir essas fibras, as fibras elas não são absorvidas pelo seu organismo, e aí essas fibras vão ser transformadas, por exemplo, em ácido graxo cadeia curta, que é um tipo de substância que é muito benéfica para o funcionamento do intestino. Reduz cronicamente a inflamação, então funciona como uma forma de energia para a célula intestinal. Além disso, tem as fibras insolúveis, estão presentes nos vegetais, principalmente nas folhas. Então aquela parte do vegetal que você não consegue digerir vai acabar saindo nas fezes, vai ajudar a formar o bolo fecal. E está presente, por exemplo, também na casca da maçã. A maçã tem os dois tipos de fibras e pode ser um alimento aí para você consumir com maior frequência. Tem até pessoas que falam que a maçã pode prender o intestino, mas isso é muito individual. Para outras pessoas, a maçã pode ajudar por conta dessas fibras aí que são interessantes. Agora, se você não consome fibras no seu dia a dia, pode ser interessante você fazer a suplementação. Esse estudo, que foi publicado no Jornal Americano de Nutrição Clínica, que é uma revista internacional, fez uma revisão em outubro de 2022 que foi publicada. E nessa revisão, que também tem a meta-análise, mostrou o quê? Que as fibras têm inúmeros benefícios, porque elas ajudam a aumentar a frequência de evacuações da semana, ajuda você a precisar de menos esforço para conseguir eliminar as fezes, tem uma menor necessidade de uso de laxantes quando você usa as fibras, e além disso também pode ajudar a melhorar a consistência das fezes. Então as fibras elas podem ajudar bastante. E aí esse estudo fez uma revisão, que tipo de fibra é mais interessante para quem quer melhorar o funcionamento do intestino? Será que tem algum tipo que é melhor do que o outro? E aí esses pesquisadores viram que as melhores opções são o psyllium ou a inulina, que são duas formas diferentes de fibra que você pode incluir. Psyllium ele pode ser encontrado em loja de produto natural, ele é bem mais em conta. A inulina também é um suplemento relativamente em conta, você também consegue encontrar em loja de produtos naturais. Psyllium ele ajuda bastante porque ele praticamente 80% dele é fibra, e a inulina ela é um outro tipo de fibra que ela é interessante porque ela é um modulador intestinal, ela é um prebiótico que ajuda a você selecionar bactérias mais benéficas para o seu intestino. Além disso, esse estudo mostrou também que o recomendado é pelo menos 10 gramas de fibras por dia e deve ser utilizado por um período maior do que 4 semanas. Não adianta você tomar ali fibra 2, 3, 4 dias, aí não começou a ter nenhuma melhora, você já abandona o tratamento. O ideal é que você faça um tratamento mais prolongado. Além disso, é muito importante, quem consome fibra precisa de melhorar a hidratação. Então você vê que uma das dicas que eu dei anteriormente ajuda nessa outra, então elas vão se interligando. Então é importante que você consiga adotar todas essas recomendações que eu estou dando se você quer melhorar o funcionamento do intestino. Mas aqui tem algo muito importante ainda que eu preciso dizer para vocês, que se você consumir uma quantidade muito grande de fibras e tem uma tendência a ter obstrução intestinal, pode ser que seja um problema para você. Então, quando você for suplementar fibras, o ideal é que você faça essa suplementação com o acompanhamento de um profissional de saúde. E por último, que eu quero falar para vocês é sobre o magnésio. A falta de magnésio é um fator de risco para o desenvolvimento de constipação intestinal. Então, consumir alimentos ricos em magnésio ou suplementar o magnésio vai ser fundamental para você que tem intestino preso. O magnésio tem uma afinidade pela água, o que faz com que você consiga puxar mais água para o intestino, ou seja, ele é osmótico. Além disso, o magnésio ele melhora a função da contração muscular, aqueles movimentos peristálticos que eu mostrei para vocês. E se sabe há muito tempo que o magnésio pode ajudar no funcionamento do intestino, tanto é que o sal de Epsom e o leite de magnésia são formas bem antigas que o pessoal utilizava para tentar ajudar o intestino a funcionar melhor. A gente vê na prática clínica que a suplementação de magnésio melhora muito o funcionamento do intestino. Geralmente todos os tipos de magnésio têm um efeito sobre o intestino,
mas o cloreto de magnésio, o sulfato de magnésio e o óxido de magnésio, por absorverem pouco, fazendo com que tenha muito magnésio passando pelo intestino e, por consequência, mais água no bolo fecal, vão ser as formas mais eficientes para tratar constipação. Então, se você tem o intestino muito preso, dê preferência a utilizar essas formas que você consegue encontrar facilmente, como o cloreto, o sulfato ou o óxido de magnésio. E essas formas aí de magnésio são bem interessantes também. Agora, tem estudos que são bem interessantes em que os pesquisadores utilizaram um tipo específico de água chamada água magnesiana. É um tipo de água mineral rica em magnésio. E nesses estudos, a água magnesiana se mostrou muito eficiente para ajudar no funcionamento do intestino. Inclusive, tem alguns tipos de filtro de água que adicionam magnésio na água, alguns filtros aí mais inteligentes. E aí também pode ser uma opção para você, se você não gosta aí de tomar comprimidos de magnésio, ou se você não tem uma dieta rica em magnésio. Tá? Essas são as 4 dicas que eu tinha para vocês para ajudar a funcionar melhor o intestino. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com os amigos, com os familiares, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas que podem se beneficiar com essas dicas aí que a gente deu. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.